Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou estudante de Nutrição e Metabolismo da USP de Ribeirão Preto e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os passos 3, 4 e 10 do Guia Alimentar para a População Brasileira. Você sabe o que são alimentos processados e alimentos ultraprocessados? Caso você não saiba, eu vou te explicar rapidinho. Esses alimentos trazem em seu nome a palavra processo, que significa etapa ou transformação. Basicamente são alimentos que sofreram modificações na sua forma original até chegar à forma que você vai consumir. A diferença entre os alimentos processados e ultraprocessados está justamente nessa palavrinha ultra, que significa grande ou muito. Os alimentos ultraprocessados, então, são alimentos que passam por mais modificações do que os alimentos processados. Vou te dar um exemplo então. O milho. Ele pode ser consumido como milho em conserva, que é aquele milho que está numa lata com salmoura, ou como salgadinho de milho. Percebe a diferença? O milho enlatado é um alimento processado. Ele sofreu transformações. Ele foi retirado da espiga de milho, colocado numa lata e foi adicionado água com sal. Já o salgadinho de milho, ele tem lá no meio da composição dele alguma coisa de milho, mas não lembra muito a sua forma original. Dificilmente também conseguiríamos fazer um salgadinho de milho em casa. Ele é um alimento ultraprocessado. Vou te dar um outro exemplo então. O abacaxi em calda, aquele do Natal, é um alimento processado. Ele tá sem a coroa, sem a casca, fatiado, tá numa lata e tá com uma calda bem adoçada. Mas ainda assim, ele mantém a sua aparência. Um exemplo de alimento ultraprocessado, então, seria um bolo de abacaxi que a gente compra no mercado. Aquele que vem numas forminhas de papel. E agora, você poderia me dizer, Júlia, mas o bolo de abacaxi eu consigo fazer na minha casa. Eu também ultraprocesso os alimentos, então? Não, não é bem assim. Você já parou para ler a lista de ingredientes daquele bolo que você compra no mercado? Você não usa tudo aquilo quando você vai fazer um bolo na sua casa, né? Então, além dos processos de transformação, é importante a gente se atentar a essa lista de ingredientes, que geralmente fica atrás ou na lateral da embalagem. Por exemplo, se eu for fazer um bolo aqui na minha casa e faltar algum ingrediente, o que eu vou pedir para minha vizinha? Um pouco de açúcar? Um ovo? Farinha? Eu não vou chegar lá e pedir lecitina de soja ou fosfato monocálcico, que são ingredientes que geralmente contém nesses bolos industrializados. Quando você for checar uma lista de ingredientes de um produto, quanto menos ingredientes tiver lá, melhor. Mais natural é aquele produto. Quanto menos ingredientes de nome difícil, melhor ainda. Então é basicamente isso. Quanto mais processado um alimento, mais longe do natural ele é e mais ingredientes industrializados ele possui. E sabe o que esses alimentos afetam? A nossa saúde. O processamento dos alimentos geralmente envolve muito açúcar, gordura, óleo, sal, que são ingredientes que, quando consumidos em excesso, podem fazer com que a gente desenvolva doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes tipo 2 ou a hipertensão, por exemplo. Além disso, existem substâncias artificiais que a gente nem conhece os efeitos no nosso corpo a longo prazo ainda. Preocupante, né? Além disso, tem um impacto na nossa cultura alimentar. Você já parou para perceber que hoje em dia, independentemente da origem de uma família, de onde ela mora, as pessoas basicamente consomem as mesmas coisas. Criou-se um padrão alimentar onde não tem mais muita variedade, diversidade. E essa falta de diversidade impacta também o meio ambiente. As interações entre animais, plantas, clima, vão ficando cada vez mais escassas, menos ricas. Além disso, as embalagens desses produtos geram muito lixo. E as atividades industriais para gerar esses alimentos liberam compostos químicos no nosso solo, na nossa água e no nosso ar. Então, para cuidarmos de nós e do nosso meio, é recomendado que se limite o consumo de alimentos processados e que evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Além disso, é recomendado que priorizemos alimentos in natura, que vem da natureza mesmo, em variedade.
as propagandas dos alimentos industrializados são muito grandes e poderosas, porque a sua única finalidade é fazer com que você compre aquele produto e, consequentemente, com que a empresa tenha lucro. Assim, é importante sermos críticos quanto a recomendações, mensagens e informações sobre alimentos que são veiculados nessas propagandas comerciais. Lembre-se de que a finalidade das propagandas comerciais não é educar as pessoas sobre o que é melhor para a saúde delas. Avalie com crítica o que você lê, vê, ouve sobre alimentação hoje em dia nas mídias. E estimule outras pessoas, principalmente os jovens e adolescentes, a fazerem o mesmo. Então é isso. Espero que agora fique mais fácil para você fazer escolhas alimentares melhores.